Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Bem-vindos ao Diz-me Lá e o episódio de hoje é para refletirem, porque, não sei se sabem, mas a cada 2 casamentos há um divórcio. Eu não sabia disto e quero saber porque é que isto acontece. Será que a sociedade se esforça pouco nos casamentos ou simplesmente é muito fácil passar para outra? E é isso que nós vamos saber com a nossa convidada de hoje, que é uma especialista no assunto, Catarina Lucas. Muito bem-vinda. Olá. Acho que posso dizer que és uma especialista, graças ao teu livro. Dizem que sim. A vida a dois, não é? Exatamente. Temos aqui muitas dicas, Temos aí muita coisa, muitas dicas, muitas histórias também, muitos exemplos do dia-a-dia, onde nós também nos podemos rever. Pronto, é uma espécie de compêndio, não é? Sim. Pronto, aqui da vida a dois. Uma enciclopédia das relações. Exatamente. Dúvidas sobre relações, está aqui tudo, portanto são muitos capítulos. Portanto, olha, podes encontrar aí a resposta às tuas dúvidas todas. Pronto, mas esta minha dúvida vem de uma coisa que eu vi no teu Instagram, Sim. que é, a cada 2 casamentos há um divórcio. E As estatísticas não são Não nada animadoras. nada então, nos animado. últimos Assim, anos, não é nada favorável. Não. Então para que começou a casa? Quando isto está assim, não é? Porque continuamos a acreditar no amor e porque nós queremos acreditar no amor, não é? Queremos vivê-lo. Mas porquê que então há tantos divórcios? Nós continuamos a acreditar e a querer e a desejar o amor para sempre, não é? Portanto, nós continuamos a ter esta ideia e ainda bem que temos, não é? Ainda bem que continuamos a acreditar nisto. Mas porquê que não acreditamos para sempre? É que eu acho que acreditamos que No início queremos que ele seja para sempre. sempre, não é? Mas depois obviamente, que as relações... Fartamos-nos, de alguma forma, assim, não é? Ou seja, as relações têm muitos desafios, não é? E cada vez tem mais... porque se pensares a sociedade, de uma forma geral, também tem cada vez mais desafios, não é? É cada vez mais difícil nós também segurarmos os pratos todos a rodar, não é? Temos inúmeros desafios, coisas em que temos que estar, em que temos que estar bem, coisas às quais temos que corresponder, não é? Portanto, enfim, há muita exigência hoje em dia que também nos põe à prova, não é? E as relações não são diferentes, não é? E não será porque a sociedade hoje aborrece mais facilmente? Sim, não sei se aborrece, mas a verdade é que nós estamos numa sociedade imediatista. Ponto, não é? Nós queremos para amanhã, não é? E amanhã temos e fazemos e depois rapidamente. Para ontem mesmo. Certo, exatamente. E nas relações é a mesma coisa, não é? Portanto, se tu pensares hoje em dia, rapidamente nós conhecemos alguém, vamos viver com esse alguém, temos filhos com esse alguém, não é? Fazemos tudo num ritmo muito acelerado e depois também acabamos por esgotar as relações, porque nós nem sequer temos tempo de as construir efetivamente, não é? O amor é uma construção. A paixão não, mas o amor é uma construção. É uma coisa que demora tempo, que dá trabalho, é um conjunto de escolhas também, coisas das quais vais tendo que abdicar, não é? É como se, para estares numa relação durante muito tempo, não é? Portanto, é um conjunto de escolhas que tu vais fazendo ao longo dos anos, não é? Portanto, vais dizendo que não a umas coisas para ir mantendo aquela relação, não é? Pois, mas é isso que tu também falaste muito bem. Há aqui 2 coisas separadas, que é há a paixão e há o amor. Certo. E normalmente as pessoas, quando acaba aquela chaminha da paixão, já acham que eu já não gosto desta pessoa. Exatamente. E depois isso leva-nos para outra coisa, que é um bocadinho esta adição também na adrenalina, não é? No entusiasmo, portanto, e nós andamos sempre atrás disso, se pensares nas várias áreas da nossa vida. É do ponto de vista profissional, cansamos-nos rapidamente, portanto, assim que passa aquele entusiasmo, se cada os 6 primeiros meses num emprego novo, não é? E começamos a cair na rotina, queremos trocar. Ou porque já não estamos a evoluir, ou porque é mais do mesmo, ou porque é rotina, ou porque não sei o quê, troca de emprego, não é? Portanto, nós estamos sempre a ver isso. O que é que as redes sociais também nos trazem? Não é? Este consumo muito rápido, nós raramente lemos um texto até ao fim ou vemos um vídeo até ao fim, não é? Portanto, se tiver mais de 15 segundos nós passamos à frente, não é? Portanto, enfim, tudo na nossa vida neste momento está formatado desta forma, não é? Para o passo à frente, siga, próximo desafio, não é? Eu acho que também não é só isso, o poder das redes sociais também vem a dificultar mais esta percepção, porque depois nós também só vemos para tudo que é perfeito, não é? A vida dos outros é perfeita, nós queremos igual, a relação dos outros é perfeita, nós também do vizinho é melhor que a minha, não é? Exatamente, não é? Sim, sim, tudo o que nós vemos nas redes sociais também nos traz este efeito, não é? E há algumas pessoas, e ainda bem, não é, que dizem, atenção, aquilo que eu ponho é escolhido a dedo e eu só mostro um lado meu que quero mostrar, que é o lado perfeito, não é? Há pessoas que assumem mesmo isto, pessoas que têm milhares de seguidores e que dizem, atenção, porque isto não é o meu todo, não é? Portanto, há todo um outro lado que não é assim tão bonito e não é assim tão positivo e que eu não mostro, não é? Mas mesmo que nós tenhamos esta consciência e estejamos sempre a falar sobre isto, não é? No fundo, depois nós acreditamos só naquilo que vemos, não é? Temos dificuldade em pensar naquilo que está por trás, não é? Portanto, e as redes sociais realmente trazem-nos isto, não é? Relações perfeitas, coisas perfeitas.
E as redes sociais ainda têm outra coisa um bocadinho macabra. Se tu pensares, as redes sociais estão inundadas de coisas que devemos fazer. Sim. Se reparares, não é? Portanto, olha, tens de ir a este restaurante, sim. Tens de ir a este país é o viajar. tens de, exatamente. Depois imagina, segues uma página de uma psicóloga. Tens de, não é? Portanto, se for de ansiedade, tens de fazer isto para não ter ansiedade. Se for uma terapeuta de casal, tens de fazer isto para teres uma relação saudável. Se seguires uma nutricionista, idem aspas. Se seguires um PT, idem aspas, não é? E depois qual é que é o correto a fazer? Sim, e não é só isso, não é? Depois é um conjunto de coisas. Depois imagina, podes ir numa página de um empreendedor, enfim, imagina isto para as mil e uma coisas que nós encontramos nas redes sociais. Se tu reparares, não é? Portanto, a quantidade de coisas a que supostamente nós teríamos que corresponder é imensa, não é? E parece que estamos sempre em falha, porque nós nunca vamos conseguir fazer aquilo tudo daquela forma, não é? Portanto, e a sensação que temos depois é de culpa de que não conseguimos fazer aquilo tudo, que não conseguimos chegar a todo lado, que não conseguimos ler os livros todos, não conseguimos visitar os países todos, não é? Ou seja, sempre de falha. Sentimos sempre que estamos a falhar. Até já estou cansado, não é? Só de pensar nisto, não é? Sim. Isto é como se andássemos sempre a correr atrás, sempre em falha, sempre em déficit, porque nós estamos a experienciar tudo, não estamos a aproveitar tudo. E nas relações é um bocadinho a mesma coisa, não é? Esta ideia de que há algo que eu estou a perder, não é? Se eu estou nesta relação, se calhar estou a perder uma outra pessoa, uma outra possibilidade, não é? Mas não achas que as pessoas, como é tão fácil vir uma pessoa seguinte, não é? É tão fácil irmos a um Bumble, a um Tinder, fazer um swipe e aparecer Mas sabes que é engraçado que as pessoas também pessoas? já começam a relatar cansaço disso. Não sei Sim, se também tens... já é aborrecido, não é? Sim, eu cada vez tenho mais pessoas a dizer isso, mesmo pessoas que eu atendo, que vão dizendo isso, ou seja, que é muito repetitivo, que é mais do mesmo, não é? Que a determinada altura já não tem piada, que é tipo catálogo, não é? Como se as pessoas também já começassem a acusar algum desgaste e algum cansaço desta forma de se relacionarem. Mas ainda assim, não podemos negar que é uma forma mais fácil de chegar ao outro, de encontrar pessoas numa fase em que nós sabemos que lá está, voltando ao início da nossa conversa, estamos tão isolados, não é? Portanto, com tanta coisa para fazer que nós não temos tempo de conhecer pessoas. Sim, e eu acho que, e principalmente numa determinada idade. Imagina, a partir. Sim, eu verdade. Eu vejo por mim, a partir dos 30. Nós somos muito jovens, mas. Não somos muito jovens. Mas pronto, eu agora aos 30, o que é que eu faço? Eu estou em casa, vou trabalhar e quando faço alguma coisa é com os meus amigos. Certo. Ou seja, onde é que entram as pessoas novas na vida de Porque alguém? a fase para nós conhecermos pessoas não é exatamente a partir dos 30 ou dos 40, não é? A fase em que nós conhecemos mais pessoas é a fase de faculdade. Claro, não é? festas, etc. Saídas à noite. Claro, não é? E aí é o auge, digamos assim, o pico em que nós conhecemos pessoas, não é? A partir daí é como tu estás a dizer, não é? Começamos a trabalhar, entramos aqui no registro tem pouco tempo, saímos do trabalho cansados, vamos para casa, não é? Enfim, e começamos a ter probabilidades mais reduzidas, a não ser no trabalho, e depois muitas pessoas conhecem-se no trabalho, não é? Sim. Eu sou anti-relações de trabalho, mas pá, eu acho sempre que é um tiro no pé, não sei, posso pagar pela língua um dia. Mas pá, eu acho que deve ser muito awkward. Se depois aquilo corre mal, pois, aí é olha, que está depois a questão, olhar para a pessoa todos os dias. Essa é que é a questão, não é? Essa é que é a questão. Mas enfim, isso por um lado, será, ou seja, ainda bem que nós estamos numa era em que quando não estamos bem podemos mudar, não é? Porque imagina, há 20, 30 anos atrás era muito difícil tu saíres de uma relação. E se calhar não havia tantos divórcios porque havia a vergonha, tal e qual, a dependência, exatamente, não é? A dependência financeira. Claro que sim, não é? Portanto, ou seja, isso também não era uma coisa que nós desejássemos, ainda bem que quando não estamos bem podemos ter a opção e escolher, ok, não estou bem por N razões, vou ser feliz num outro sítio, não é? Com outra pessoa, ou sozinha, não interessa. O que é que isto nos pode eventualmente trazer? É o reverso dessa medalha, que é o que tu estás a dizer, de poder ser muito fácil nós descartarmos esta relação só porque esse entusiasmo passou, essa paixão inicial passou, tudo aquilo que estavas a dizer há bocadinho, não é? E corrermos atrás de... Não é? Outra pessoa que nos volta a trazer essa adrenalina, essa chama, essa novidade, e depois aqui entram também aquilo que são os ingredientes do amor e da paixão, que são completamente diferentes, não é? Portanto, os ingredientes da paixão são uns e os ingredientes do amor são outros, não é? E não só, o que eu sinto às vezes também com amigas minhas, etc., que também usam, por exemplo, as apps de encontros para conhecer pessoas, para lá estar nesta idade tem que ser, acaba por ser primeiro um catálogo, não é? Certo. Porque é uma coisa muito não é? física. Visual, sim. Eu acho que aí perde-se um bocado. E depois, mesmo quando já há aquele início, não é, de relação e tal, já é tudo muito igual, que é vou-me apresentar, vou-me dar a conhecer, vou nananã, não sei o que mais, primeiros dates. Mas ao mesmo tempo parece que as pessoas não se dão assim tanto. Certo. Parece que mostram muito que querem uma relação, querem
querem tudo, Só que não. mas depois não querem bem, não é? Eu acho que as pessoas estão muito habituadas a estar sozinhas e a serem donas do... E têm de saber estar sozinhas para Certo, estar bem com certo. alguém. Certo. Mas, não é? Parece que se dão pouco às relações. Sim, é porque nós estamos muito, de uma forma geral, não é? Estamos muito autocentrados. Isto, lá está, há discursos que vão estando na moda em determinadas fases, não é? Neste momento nós estamos muito neste discurso do cuidarmos de nós, olharmos para nós, termos tempo para nós, o autocuidado, não é? Que são tudo ideias positivas, obviamente, e que fazem sentido, têm é que ser doseadas, não é? Porque onde é que isto também nos está a trazer? É uma autocentração, não é? É um isolamento, é um olharmos só para nós, a estarmos pouco abertos ao outro, às necessidades do outro, a sermos pouco empáticos, não é? Porque nos últimos anos nos têm andado a dizer que temos que olhar para nós e cuidar de nós e por aí adiante. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo Mas não certo. podemos esquecer que a outra pessoa também tem uma individualidade. Exatamente, exatamente. E que vivemos em sociedade e que vivemos com os outros e que vivemos para os outros, não é? Porque de facto estamos tão centrados neste nosso bem-estar e essa nossa centração de vez em quando torna-se egoísmo, não é? Ou torna-se isolamento. Portanto, nós temos efetivamente que estar abertos ao outro, às relações, pensar em nós, mas pensar também em nós na relação com o outro e com os outros, Sim, não é? principalmente no casamento, porque já numa relação, ok, Claro. num namoro, já tem de haver esta partilha e este pensar no outro, mas eu acho que num casamento, então, se nós queremos aquela pessoa para a vida toda, não é? Se por determinado Mas olha que momento a vida toda é acreditamos. muito tempo, não é? É muito tempo ou pouco, nunca se sabe. Certo, exatamente. Mas pronto, correndo bem, a vida toda é muito tempo, não é? Esperamos nós. Sim, mas é isso. Querendo alguém para a vida toda, então é aí que nós temos de dar o dobro da compreensão àquela pessoa, diria eu, não é? Sim. Porque do outro lado tem alguém com Da inseguranças. tolerância, o dobro da tolerância, não é? Sim. Que é uma coisa essencial. O aceitar a diferença do outro, porque nós também temos um hábito que é querer que o outro seja igual a nós. Portanto, Sim, ou seja, e querer mudar as pessoas. Claro, nós queremos mudar o outro porque nós queremos que ele seja igual a nós. Porquê? Porque nós é que estamos bem, nós é que estamos certos, nós é que somos bons, não é? Portanto, enfim, isto é uma característica inerente ao ser humano. Uns têm mais isto, outros menos, não é? Mas tem a ver com esta autocentração que o ser humano tem, não é? Portanto, este olharmos para nós e nós acharmos que nós é que temos razão, não é? Esta ideia do ter razão. Claro que depois há pessoas que levam isto a um extremo, pronto, um bocadinho mais elevado do que outras. E isto leva-nos a querer que o outro seja igual a nós, não é? Portanto, mas a verdade é que no início, quando nos apaixonamos, muitas vezes apaixonamos exatamente porque essa pessoa é complementar, não é igual a nós, não é? Eu costumo muitas vezes dizer isto. O casal Os não é igual. opostos atraem-se, não é? A grande máxima. Mais ou menos, os opostos atraem-se no início, porque esses opostos a tentar criar uma relação de longo prazo, o resultado também normalmente não é muito positivo, não é? Porque se tu pensares, se fores muito diferente da pessoa que tu escolhes para fazer a tua vida, não é? Aquilo vai criar muita fricção. E depois é muito difícil. Imagina, quando falamos em pilares centrais, valores, por exemplo, educação dos filhos, ou até se queres ter filhos e outra pessoa não quer, as famílias de origem, ou seja, se fores muito diferente da outra pessoa, isto no início é muito interessante, não é? Portanto, porque tens Sim, ali uma coisa que faz contraste contigo, não é? E lá está, e o que é diferente atrai-te de alguma forma, não é? Tu estás a sentir-te atraída por uma coisa que tu não tens, não é? Portanto, que é diferente de ti. Mas com o tempo, não é? Quanto mais diferentes as pessoas forem, mais difícil é de conjugar, não é? E conseguimos perceber porquê, não é? Porque isto vai-nos estar sempre a colocar em conflito e em atrito, não é? E uma coisa é... ok, eu gosto de café e tu gostas de descafeinado. Ok. Não é? Sim. Portanto, enfim, outra coisa São é... coisas importantes, não é? Dos Exatamente, valores. ou seja, são aqueles temas mais fraturantes, não é? Aqueles pilares centrais, a forma como vês a vida, não é? Os objetivos que tens para a tua vida. Portanto, e obviamente aqui, se as pessoas forem muito diferentes, isto vai colocar em conflito, não é? E com o tempo torna-se muito difícil de gerir e a probabilidade de ruptura nestas relações é mais elevada, não é? Portanto, ou seja, sim, as pessoas são diferentes, não é? Temos é que perceber até que ponto é que elas são diferentes, não é? Se no essencial estamos mais ou menos alinhados. Eu quero casar e o outro não quer, por exemplo, não é? São tudo temas que depois trazem grandes atritos nas relações e que é importante analisarmos e compreendermos, não é? Mas também nesta coisa de, ok, estou muito apaixonada, quero casar. Imagina, o que é que devemos pôr à prova antes de partir para esta loucura ou esta aventura do casamento? Para não darem divórcio, não é? Digo eu. Porque é loucura. Imagina, eu acho que é uma loucura. Nunca casei.
Não, mas no fundo é um bocadinho isto que estávamos a dizer, ou seja, temos que realmente ter este alinhamento. As pessoas, tem que fazer sentido para as duas pessoas, não é? E não é que em termos práticos muda muita coisa, não é? Às vezes achamos, se calhar vives com o teu namorado, não faz nada. Sim, sim, sim. Portanto, ou seja, não há de ser muito diferente do estares casada, não é? Por exemplo, Isso, eu também acho se que é calhar um não tens uma papel. vida muito diferente da minha que sou casada, não é? Portanto, agora, não é em termos práticos, mas o casamento, eu costumo dizer, não muda nada, mas muda tudo. Achas que há um peso psicológico, tipo um É. vínculo psicológico? Tal e qual, portanto, ou seja, o casamento é simbólico, é uma coisa simbólica, portanto, representa a importância que esta pessoa tem para mim, ou o quão especial eu sou para aquela pessoa, portanto, ou seja, é puramente simbólico, do ponto de vista prático, logístico, muda muito pouca coisa, não sei se em termos fiscais ainda faz muita diferença, acho que ainda há aí uma ligeira diferença, mas seguramente não é isso que faz com que as pessoas casem, não é? No fundo, este casar, e vale o que vale, já há quem concorda ou quem não concorda, não é? Mas no fundo é como se tu tivesses sido escolhida como uma pessoa especial da pessoa que pediu em casamento, por exemplo. Sim, não é como se dissesse, eu quero mesmo passar a vida toda contigo. Tu és a tal, não é? Em tempos eu tinha um casal e eu dou este exemplo muitas vezes porque eu acho que isto é muito representativo. Esta história até está neste livro também. Imagina um casal que eu atendia durante várias sessões que eu não conseguia sair dali com aquele casal, portanto não dava. E ela falava em mágoas que tinha do passado, não é? E não conseguíamos chegar a essas mágoas. E a determinada altura ela diz uma coisa muito simples, mas eu acho que resumiu para aí as 20 sessões que nós tivemos, não é? E eu acho que resume a vida de muita gente também e muitas relações. Que é, ela dizia: eu não sei se queria casar, mas eu gostava que ele tivesse querido casar comigo. Mas eles não casaram? Não. Eles não eram casados, já tinham filhos. Já tinham filhos, não eram casados, e ela dizia: eu gostava que ele tivesse querido casar comigo. Que é, ele não quis casar comigo, não é? Esta ideia de eu não fui suficientemente especial, eu não fui suficientemente. Seja o que for, o que é que me faltou para este homem não querer casar comigo? Não é? Epá, mas eu acho que estas novas relações já banalizam um bocado o casamento enquanto festa, enquanto. Não é? Porque eu acho que nós também já olhamos, é como tu estavas a dizer, em termos logísticos vai ser a mesma coisa que Sim, em viver termos com logísticos alguém. não muda nada, ou muda muito pouca coisa, não é? Portanto, só que tem este peso simbólico Sim, de mas eu acho que eu fui achava escolhido ou fui que escolhida. Sim, mas eu achava que cada vez iam haver menos casamentos. E Mas não. agora olho, e ai não, Sim. é engraçado. Houve aqui uma fase em que diminuíram, não é? Mas até mesmo por questões monetárias, não é? Houve aqui uma fase em que se registaram menos casamentos, e depois também, obviamente, veio a pandemia e por aí adiante. Claro que Sim. tivemos muito limitados a esse nível, mas de facto as pessoas continuam a casar e neste momento temos muitos casamentos, Sim, realmente, mesmo não é? de pessoas jovens. Pá, ainda Sim, no último sim. sábado. Aliás, tu agora quiseres marcar o teu casamento, vais ter muita dificuldade em encontrar Pai, 3 sítio para anos. casar. Pai, 3 anos. A fila de espera para encontrares um sítio para casar vai ser. Epá, é que no último sábado casaram para aí 3 pessoas que eu conhecia da faculdade. 3, no mesmo dia. E eu, o que é que se passa? Eu estou mesmo nesta faixa em que está toda a gente ou a casar ou a ter filhos. É impressionante. Mas isso é enviesado, não é? Pela idade, não é? Sim. Há ali uma determinada idade, aqui esta faixa dos 30, como é óbvio, não é? Ali entre os 30 e os 40 é muito propício a isso, não é? Nós olhamos para o lado e as nossas amigas estão todas a casar ou a ter filhos, pronto. Enfim, Sim. porque é a fase também em que isso maioritariamente acontece, não é? Portanto, E acho que a mulher que também acaba por ganhar outra, não é? O relógio biológico começa a despertar. Infelizmente, não é? Eu costumo dizer, para todos os efeitos, nós temos um prazo de validade, não é? Uma coisa que é feia, mas nós sabemos disso, não é? E a determinada altura, se tu até determinada idade olhas e pensas, ainda tenho todo o tempo do mundo, ainda tenho muito tempo, há um momento a partir do qual começas a ver a coisa ao contrário, que é, se eu quiser que isto um dia aconteça, não é? Ou se um dia quero ter filhos, eu tenho que começar a pensar nisso, tenho que começar a planear isso, não é? Claro, e às vezes quando já tens o sonho de ter mais do que um, ainda Certo, para mais. exatamente. Se ainda passar por ter mais do que um, ainda tens de começar a antecipar um bocadinho mais isso, não é? Porque, obviamente, nós sabemos que as mulheres têm filhos cada vez mais tarde, não é? E que a ciência e a medicina nos ajuda muito nesse aspecto, mas para todos os efeitos ainda não temos aqui ainda não conseguimos estender isto indefinidamente, não é? Claro. Ou a probabilidade, e nós sabemos das exceções, e há mulheres que são mães já mais tarde, não é? Mas a probabilidade depois começa a diminuir, não é? Portanto, E achas que isso, por exemplo, o ter filhos também pode ser algo que vem estragar ou às vezes melhorar os casamentos?
É um grande tema Que isto. grande pergunta. Ai, onde é que tu te foste meter agora? Temos aqui um capítulo que diz isso. Ora unem, ora separam, não é? Porque esse é um tema de facto complexo, não é? Ou seja, há Eu aqui... digo isto às vezes pelo que uma pessoa vê das redes sociais, às vezes Claro, dos famosos. claro. Já vi casais públicos que ao fim de se calhar de um ano da criança ter nascido se separam. Isto Claro. acontece muito. Acontece muito e faz sentido que, salvo seja, mas faz sentido que aconteça, ou tem uma justificação para acontecer. Tudo muda. Sim, e o que nós sabemos, e a literatura nos diz, e estamos fartos de saber isto, é o primeiro ano de vida de uma criança é o mais difícil. E para aquele casal é o mais difícil, porque é aquele ano em que a criança está completamente dependente, não é? Portanto, não faz absolutamente nada sem os pais, nem sequer consegue estar sozinha, portanto, não há forma, não é? Não, portanto, e os pais estão completamente dedicados e têm que estar, ou têm muito apoio, têm uma rede de apoio forte que os ajuda nisso, e nem sempre, e mesmo quando isso acontece é difícil, não é? Mas há um ser que depende exclusivamente, não é? E depois há um casal em ajustamento a esta nova realidade. Há uma mulher que deixou de ser, não é? A Catarina Soraya passou a ser a mãe, não é? Portanto, enfim, até ela se reencontrar outra vez naquele papel. Há um pai que acontece a mesma coisa e depois há um casal. No meio daquilo tudo, depois ainda há um casal, não é? Sem tempo sequer para ser um casal, que é o que acontece à maioria das pessoas. Portanto, enfim, este primeiro ano é muito exigente e há muitos casais que entram em ruptura. Aliás, muitas vezes, quando as pessoas nos chegam à terapia de casal, uma das coisas que nós analisamos é exatamente essa, e muitos deles estão exatamente nessa fase. Filhos pequenos, aliás, são os momentos de crise dos casais. Há vários momentos de crise, uma delas é essa, é quando os filhos são pequenos. E depois também deve ser isso, devem se dedicar tanto à criança que se esquecem de se dedicar ao outro, não é? Claro, aliás, pensa nisto quase nesta ordem, não é? Que é, tens um filho, não é? Tens tu enquanto ser individual e depois ainda tens o casal, não é? Como é que tu e depois ainda tens o profissional, porque entretanto também tiveste que regressar ao profissional e não sei o quê, portanto lá está, como é que tu te desdobras, não é? E depois o que é que acontece? Hoje em dia nós não queremos falhar em nenhuma das áreas, não é? Enfim, porque nos vendem também essa ideia de que não podemos falhar em nenhuma das áreas. E depois falhamos em quê? Naquele que é mais seguro, que se calhar é o parceiro. Tal e qual. Né? No que nós consideramos. Parceiro, às vezes na sexualidade também, porque não temos cabeça. Tudo, não é? Exatamente, sim. Quando estamos a falar da relação, quando estamos a falar de casal, também estamos a falar da sexualidade, não é? Portanto, enfim, esse primeiro ano, de facto, é muito desafiante e é aí que muitas rupturas, ou muitas crises, muitos deles depois conseguem ultrapassar, obviamente, mas é aí que muitas rupturas, muitas crises acontecem, não é? Portanto, daí tu dizes isto, que é, passado um ano ou dois, tiveram filhos e estão a separar-se, não é? Agora, ainda há aqui um outro fator, não é? Que nós ouvimos há imenso tempo, mas que às vezes as pessoas ainda fazem, que é os filhos para salvar relações. Ui, mas olha, que eu acredito que ainda aconteça. Acontece imenso ainda, não é? As pessoas ainda acham que o filho vai trazer. No século XXI, que toda a gente são pais separados numa boa, ou seja, há tanta independência no ato de ser pais, como é que ainda acham que o filho vai salvar a relação? Ou vai unir? A questão é que faz exatamente o contrário. Exatamente o contrário, ou seja, a fase em que o casal deve avançar para uma gravidez é a fase em que o casal está bem. Está bem, está unido, aquilo faz sentido, ou já cumpriu outros objetivos, vamos lá, estamos alinhados, não é? Portanto, aqui o prognóstico, por norma, é bom, não é? E mesmo assim tem estes desafios todos que nós estávamos a falar. Quando nós já partimos não é? O casal não está bem, acabou de sair de uma crise, ainda está em recuperação, não sei o quê. Pronto, então agora para compor isto vamos ter um filho. Não. Péssima ideia. Por favor, não. Péssima ideia. E na grande maioria das vezes corre mal. Mas assim, também há aqui um reverso da medalha que é, se calhar, uma ínfima parte, mas se calhar alguns ficam mais unidos com o nascimento dos filhos. Atenção, ou seja, a ideia é exatamente essa, não é? Quando o casal decide ter filhos, não é? E está no âmbito de uma relação estável, consolidada, portanto faz parte dos objetivos de vida daquele casal. A ideia é essa, apesar dos desafios do que é a parentalidade, não é? E nós há bocadinho estamos a falar do primeiro ano de vida, mas depois este é um desafio para a vida toda, não é? Enfim, pronto. Aqui no primeiro ano é mais exigente do ponto de vista logístico, físico até, não é? Mas de desgaste também. Exatamente, portanto, de adaptação. Portanto, aqui estamos a falar mais deste tipo de desafio, mas os desafios na parentalidade não se extinguem, não é? Portanto, mas a ideia é essa, ou seja, um casal que está ajustado, que está bem, que isto faz sentido, portanto, a ideia é que una, de facto, não é? É o acrescentar alguma coisa àquela relação. Portanto, esta é a forma certa, ou a ideal, não é certa, mas seria a ideal para ter filhos, não é? Portanto, é neste âmbito. Portanto, sim. Portanto, a ideia é mesmo essa, é que una o casal. Casais, ou seja, depois, se calhar, achas que é preciso passar em determinadas etapas para evoluírem? Ou seja, o casamento, o ter filhos?
Não, Não? no fundo não. Ou seja, isto porquê? Porque o percurso é individual, não é? Portanto, aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido nenhum para ti, não é? Portanto, ou seja, o desenvolvimento de cada um de nós e do casal, portanto, é um percurso e é um trajeto que é individual. Portanto, não é igual para toda a gente, nem tem que seguir Percurso. o mesmo percurso, exatamente. Portanto, agora, há aqui também é uma coisa curiosa, que acho que vai tem mais a ver com isto que estás a dizer, não é? Que é, por alguma razão, que nós também não sabemos ainda muito bem explicar qual, parece que nós queremos todos a mesma coisa. E às vezes ouvimos as pessoas dizer, parece que é como é que as pessoas dizem, o efeito carneirinho, não é? Ou manada. Sim. Ahm, Mas porquê? Porque vemos. eu acho que se tanta gente quer o mesmo, se calhar não andamos assim tão enganados quanto isso, não é? Portanto, às vezes temos também este estigma de eu não quero fazer o que os outros todos fazem. Se os outros todos casam, se os outros todos têm filhos, ou se os outros todos estão em relações, eu não quero, eu sou diferente, não quero, não é? Sim, só que muitas das vezes temos esse discurso aos Pois temos. 20 e nos 30 muda, né? Mudamos. E às vezes ainda temos a outra coisa que é eu quero tanto isso que acabo por negar que quero isso, não é? Portanto, como não consigo ter, entro no registro contrário, que é eu não quero, eu não preciso. Não é? Isso acontece Estamos em muito nas negação, pessoas não é? com relações. Que É. eu estou muito. As pessoas têm este discurso, pá, desculpem, mas eu tenho esta teoria. Que é as pessoas que é eu estou super bem sozinha, sou uma mulher super bem resolvida, Independente, eu não não é? quero homem nenhum, não sei o que, não sei o que mais. Normalmente, quando são assim, são as mais carentes e que precisam, querem, no Obviamente fundo, nós não querem conseguimos alguém. dizer isso a 100%, como é óbvio, não é? Mas temos sempre de ter muito cuidado com esse discurso, porque muitas vezes esconde realmente uma necessidade e uma carência, ou seja, Soraya, é um mecanismo de defesa, também é um mecanismo de defesa. Sim. Porque imagina, se eu for rejeitada, não é, por outra pessoa, imagina este cenário, não é? O que é que eu vou dizer? Eu também não queria. Não é? Exatamente. Imagina, voltando à história do casamento, se tu me dizes, mas casar para mim não faz sentido, o que é que eu te vou responder? Mas para mim também não, nunca fez. Ou seja, é um bocadinho esta ideia de eu vou-me defender, não é? Eu também não vou dizer que quero. Porque, não é? mais uma vez, o medo da vulnerabilidade. Claro, porque não vamos estar expostos, não vamos estar vulneráveis, não é? Não vamos sair a perder, portanto, enfim, temos muita tendência depois para adotar esse discurso que tu estás a dizer de eu estou bem assim, eu não quero, eu não preciso, não é? Mas efetivamente muitas vezes é uma necessidade que nós temos cá, pronto, ali por baixo depois das nossas camadas, não é? É o nosso mecanismo de defesa. O ser humano tem que se defender e tem que sobreviver, não é? Até do ponto de vista Sim. emocional, e obviamente nós vamos encontrando estas estratégias, e não quer dizer que a pessoa esteja mal sozinha, efetivamente, não é? Mas quando se afirma tão categoricamente eu não preciso de ninguém, eu não quero ninguém, às vezes isso é um sinal de alerta em relação àquela pessoa. Portanto, tens a certeza que estás bem. Sim, mas isso às vezes mesmo nas relações e nos casamentos, não é? Sim, sim, Que as pessoas sim, ele é assim, mas eu gosto que ele seja assim, eu não sei o que, ou seja, sim, exatamente. desculpamos, mas se calhar cá Quando tudo é dentro. perfeito, não é? Sim. Quando nós descrevemos isto como está tudo bem, não há nenhum problema, enfim, é como é que é aquela expressão, duvida sempre das pessoas que dizem que está sempre tudo bem, não é? Sim. Pronto, enfim, é um bocadinho por aí. E tu tens assim, pronto, uma panóplia de sinais que devemos ou estar atentos ou avaliar para perceber se estamos mal ou não num casamento? Ou seja, quais são os fatores que devem ser de alarme para as pessoas casadas? Sim, olha, por exemplo, quando recorrentemente não te sentes bem, por exemplo, quando recorrentemente há um comportamento do outro que te deixa desconfortável, e atenção, não é porque o outro disse ou fez alguma coisa hoje que te desagradou, isso acontece, aliás. Podes só ter acordado assim. E muitas vezes acordaste só assim, não é? Estamos nós mulheres. Nós não. Não, as mulheres são perfeitas, malta. Claro, nós não fazemos essas coisas. Mas quando há comportamentos que são repetidos e que te deixam desconfortável, por exemplo, ou quando não consegues falar, quando não te consegues fazer ouvir, quando não te consegues expressar, não é? No fundo, isso são sinais de que algo poderá não estar bem. Não quer dizer que seja com o outro. Algo pode não estar bem connosco, não é? Ou na relação. Quando há, por exemplo, o distanciamento, e aqui o distanciamento não é só físico, também nem é só físico, nem é só sexual, é também emocional. Sim, lá está, dos objetivos alinhados também, de sentirem essa conexão também mental. Sim, de sentires intimidade, ok? Intimidade não é a mesma coisa que sexualidade. A intimidade é sentir-te próxima, ligada à outra pessoa, não é? Isto também é um sinal de alerta, quando se perde essa ligação, essa proximidade, essa química. Química não é sexual também, portanto é mesmo de intimidade, que é diferente de sexualidade. Sim, de união. Acho que... De união, exatamente. Portanto, também são alguns sinais de alerta. Por exemplo, imagina, às vezes o casal chega à terapia de casal
isto é uma coisa muito sensitiva, é uma coisa quase intuição, não é? Nós sentimos que aquele casal está muito distante, está emocionalmente distante. Aliás, às vezes até se senta mesmo no sofá, até fisicamente separados, sim. Até fisicamente tu sentes essa distância, não é? E muitas vezes algo que eu gosto de trabalhar no casal. Muitas vezes achamos que se trabalha ou a comunicação ou coisas muito práticas. Não, às vezes trabalhamos a emocionalidade. Imagina, se num casal que está assim, se chegarmos ao final da sessão e aquele casal deu a mão, o nosso trabalho está feito. Pelo menos naquela sessão o nosso trabalho está feito. Ou seja, nós conseguimos criar, ou que dê um abraço, por exemplo, não é? Às vezes há casais, há quanto tempo é que não dão um abraço? E o abraço é poderosíssimo, não é? Portanto, às vezes, se nós conseguirmos fomentar isto é a proximidade, é a conexão, não é? É trabalhar com emoção. Não é? E o casal precisa de trabalhar com emoção e não só com coisas racionais ou práticas ou objetivas ou com exercícios. Às vezes os exercícios são muito simples, não é? Sim, e eu também vi no teu Instagram e achei muito interessante nesta temática dos 2 casamentos resulta num divórcio, que o mindset das pessoas também é o principal, que é a forma como nós olhamos para, se calhar, o problema. Sim. Ou para a coisa que acontece, não é? Porque dita tudo, não é? Do género, ele já não se esforça como se esforçava por mim, ou ele já não gosta de mim como gostava, ou seja, mas nós que repetimos. E será que nós também estamos a fazer o que fazíamos antes? Não é? Exatamente. Portanto, enfim, também temos que nos perguntar isso, não é? Muitas vezes colocamos a tónica no outro, mas nós se calhar também já não somos a mesma pessoa, já não fazemos da mesma forma. Também é uma coisa que é importante perceber. Às vezes nós damos significados a coisas que não têm um grande significado. Porque imagina, num casal que está junto há muitos anos, é normal que as coisas sejam diferentes, mas o facto de serem diferentes não quer dizer que sejam piores. Ou o facto de não ter tanta paixão ou tanto entusiasmo não quer dizer que não se gosta ainda mais, não é? Mas de uma outra forma. E o problema é que nós às vezes damos significados. Ele chegou a casa e não fez isto, ou chegou a casa e não me disse aquilo, não é? E às vezes nós temos uma tendência para dar um significado que às vezes não existe, esse significado não. Mas as não mulheres são piores nisto, ou não? As mulheres? Olha que os homens também têm as suas coisas. Sério? Eu acho sempre que eles são super desligados da vida, está sempre tudo bem. Tem outras inseguranças, tem outras questões, tem outros temas, mas também os têm. Sim, mas ao ponto de reparar nestas coisinhas todas. Eu sinto que nós mulheres coisas ainda mais parvas. Manda-lhe uma mensagem e não me respondeu, ou demorou não sei quantas horas a responder, ou não sei. Tipo, nós mulheres às vezes é tipo, pá, calma, meu. Eu às vezes mulheres cansam. Eu acho que sou um homem. Somos um bocadinho mais picuinhos. Eu às vezes. Gostei dessa. Justo, eu acho que o mindset dos homens é que é o correto, eu identifico-me. Eu costumo dizer uma coisa, sabe? Que é os homens são básicos. Os homens são muito básicos. Mas são fáceis de lidar. São básicos. Ou não é, são simples. Mas lá está, também tem as suas questões, também tem as suas inseguranças. Qual é a questão dos homens também? Muitas vezes não as colocam. Okay? Sim, muitas vezes não falam sobre elas, exatamente. Portanto, mas também têm os seus dilemas e as suas questões e os seus problemas e as suas interpretações distorcidas, mas falam muito menos, expressam muito menos do que por norma, obviamente, não é? Claro que nós estamos aqui a fazer generalizações, obviamente que há homens claro, que... Claro, uma pessoa. Exatamente, que se expressam e que dizem, e há mulheres que é o contrário, não é? Portanto, enfim, estamos a falar aqui muito genericamente e sabemos que corremos riscos quando fazemos este tipo de análise, não é? Mas isto para dizer... não somos só nós que fazemos interpretações ou erros ou não sei quê, ou que temos estes macaquinhos. Não, os homens também têm, ok? São muitas vezes também de âmbitos diferentes. Por exemplo, no que toca à sexualidade, por exemplo, há muitas questões nos homens também, sim, não é? Portanto, muita insegurança. Muitas inseguranças, sim, as questões até de masculinidade, de virilidade, não é? Que estão lá, muitas dúvidas, só que são menos trazidas, são menos colocadas, até porque também não lhes é permitido, não é? Portanto, supostamente o homem não pode ter esse tipo de... Sim, tem que ter sempre mais másculo, mais seguro. Exatamente, mais portanto, isso também não, historicamente, culturalmente, também não lhes é permitido colocar, mas também tem, não é? Portanto, não somos só nós. Sim. E que dicas é que podemos dar aos casais lá em casa para resolver, ou seja, essas questões internamente e não partirem logo para... afinal, esta pessoa não é o meu amor para a vida toda, não é? E seguir em frente. Sim. E depois, e às vezes ainda estava aqui a pensar outra coisa, que antes de se partir para outra relação ainda passamos por outra fase, que é a da traição. Pois. Mas isso, eu acho complexos. que isso é muito complexo. É melhor deixarmos para outro dia. Porque eu já acho que isso já salta para o mau caráter. Não necessariamente. Não necessariamente. Ou seja, isto é um bocadinho o julgamento fácil que nós fazemos, não é? De dizer eu nunca faria, por exemplo. Nós dizemos uma coisa que é eu nunca faria ou eu nunca perdoaria. E depois na prática isso não é verdade. Isso não é verdade. A grande maioria das pessoas
tenta uma reconciliação, não é? Porque, dependendo das circunstâncias, obviamente se é uma traição que é reiterada, que é continuada, Sim, que existe há imagina não sei aquelas quanto pessoas que tempo. descobrem que já está há um ano a ser traída. Exatamente, pronto, enfim, isto tem uma circunstância, não é? Portanto, depois há aquelas coisas que foram mais pontuais, aconteceu, ok, tem outro enquadramento, e isto é preciso, obviamente, ser compreendido. Mas pronto, há uma tendência para nós dizermos que nunca faríamos e que nunca perdoaríamos, e depois na prática somos apanhados nas nossas próprias palavras, e depois, não é? Eu que E disse mentiras. que nunca Sim. faria ou que nunca perdoaria, e depois afinal vejo-me nesta situação. Ou seja, no limite somos todos iguais, não é? No limite não somos assim tão diferentes. Obviamente, uns têm maior ou Eu menor acho que capacidade de fugir a este. Porque voltamos ao início, é uma escolha, não é? sim, mas eu acho que isto ainda é mais complexo porque depois também vem a dependência emocional de muitas Claro. vezes perdoas porque é melhor estar com alguém que te traiu do que estar sozinho. E não só, porque muitas vezes também existe uma história. Não é? Imagina o que é, estás numa relação há 20 anos e Com descobres com filhos. filhos, não é? E descobres que aquela pessoa teve ali um affair qualquer, uma outra vez, não é? Até era uma colega de trabalho, e tu há bocado estavas a falar dos colegas de trabalho. Sim. Aliás, a determinada altura, a grande maioria das infidelidades acontece nos contextos de trabalho. Também passam mais tempo no trabalho do Tal que em e qual, casa. tal e qual, não é? Depois vamos tomar um café, olha, vamos ali almoçar, no dia a seguir vamos outra vez tomar café, e quando estás por ti já estás emocionalmente envolvido e nem te apercebeste, não é? Portanto, isto é um bocadinho, se não quiseres trair, não te ponhas a jeito, não é? Porque ninguém é assim tão diferente. Também será se começares a ir tomar café Sim, muitas se vezes com começares aquela a abrir o pessoa, precedente. exatamente, há uma forte probabilidade daquilo acontecer. Portanto, se não queres que aconteça, não vás. E agora tu dizes-me assim, mas há amizade entre homens e mulheres, ou seja lá o que for, não é? Dependendo da relação ser heterossexual Sim. ou homossexual, não é? Mas eu acho que percebe-se bem as intenções. Não é? As intenções Mas atenção, atenção, a maioria das pessoas, Soraya, não tem intenção de trair. Então, a maioria das traições não acontece porque queres deliberadamente sim, fazê-lo. não era esse tipo de intenção que eu queria dizer. Claro que não vais tomar café e já achas, já vou trair o meu marido, não é isto? Certo. Mas eu acho que quando há uma conexão, uma química com aquela pessoa, de alguma forma, Só qual é o problema, Soraya? as pessoas percebem. Pois é, qual é que é o problema aí? Atrás-te. Não, o problema aí é que já estás ligada, já estás com já Pois. sentes a química. Este é que é o E problema. já não consegues largar a química. Exatamente, agora chegaste lá, não é? Sim, ou seja, quando tu percebes, não é? Porque tu vais a primeira vez, imagina, tomar café com alguém, ok, tranquilo, é meu amigo, bora, é um bom colega de trabalho, Sim, seja o sim, que for, sim, não é? sim. Na boa, não é? Vais outra. Quando tu percebes e tens esse clique, epá, espera aí, se calhar, opá, é engraçado, pá, já está. Ou seja, Já foi. já estás ligada, e a partir daí é mais difícil de tu voltares para trás, não é? Desligares. Portanto, de desligares, porque aquilo faz-te bem de alguma forma, não é? Gostas, alimenta o teu ego, enfim, as mil e uma coisas que agora nós poderíamos divagar. Só que aí já existe O o interesse, a ligação, tu já tens muita dificuldade em não continuares a alimentar aquilo. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando dás por ti, já lá estás. Portanto, aqui a ideia é não te ponhas a jeito. Porque Olha, senão, em quando bom deres por conselho. ti, quando deres por ti, pode já estar lá, já existir essa, pouco ou muito, ou grande ou pequena, não interessa, mas é o que tu estavas a dizer. Depois aí já é muito difícil largar. Quando nós temos consciência, normalmente já lá estamos. Imagina, tu, enquanto terapeuta que recebes imensos casais, já te devem ter chegado imensos casais com um problema de traição. Sim, é recorrente. É recorrente, infelizmente. É recorrente, portanto, enfim, para quem nos estiver a ouvir, sim, é um problema recorrente, tem múltiplos fatores, está bem? Não quer dizer que a outra pessoa seja a pior pessoa do mundo, é preciso contextualizar isto, compreender, mas para dizermos que é muito qual comum. o objetivo, não é, da traição, etc. O que é que aconteceu também, não é? E às vezes, atenção, deixa-me só de fazer este parênteses, muitas vezes não é porque vamos à procura do que não temos em casa, às vezes usamos esta expressão e às vezes não tem nada a ver, as pessoas às vezes gostam e amam a pessoa que tem em casa, nós às vezes vamos à procura de sentir algo diferente em nós. As tais borboletas na barriga, Ou falta se calhar temos falta de atenção do parceiro. É diferente, ou seja, imagina o teu namorado de 10 anos dizer-te que estás bonita, é completamente diferente daquele desconhecido dizer-te que estás bonita. Tem um impacto diferente. Ponto, ou seja, aquilo que provoca em ti, não é que o teu namorado não te diga, mas aquilo que provoca em ti é diferente. É um bocadinho esta ideia de, olha, que interessante, ainda sou atraente para outra pessoa. Que engraçado, afinal ainda tenho valor. Ainda estou no mercado. Ainda estou no mercado, exato, um bocadinho essa ideia, ainda estou no mercado, Sim. não é? E esta sensação tu só consegues obter fora, não é? Portanto, isto para dizer, muitas vezes nós vamos à procura de nós nos sentirmos de uma forma que na nossa relação já não conseguimos, porque já tem muitos anos, só por isto, não é por nada, não é? Mas tu achas que tem salvação? Após uma infidelidade.
Sim. Tem. É muito difícil, vou-te dizer que é das experiências mais difíceis para um casal, também mesmo de maior sofrimento, de maior dificuldade, são processos por norma demorados, está bem? Não se consegue ultrapassar uma traição a correr. A minha questão é como é que tu voltas a confiar naquela pessoa? Essa é a parte mais difícil, portanto, é voltarmos a confiar. É a última coisa a conseguirmos recuperar, mas realmente tem que haver aqui um bocadinho o sair da ideia de relação perfeita, de relação ideal, não é? Porque até determinada altura nós achamos que a nossa relação é que é espetacular e maravilhosa e é a mais especial de todas. E ainda bem que pensamos isso. Quando isto acontece, percebemos, olha, afinal somos iguais aos outros todos. Não é? É um Sim. bocadinho trazer as relações para o campo da realidade e depois fazer alguma coisa com isto. Agora, o que é que eu vou fazer com isto? O que é que aprendemos? O que é que temos que mudar? Enfim, temos mesmo que reorganizar toda esta relação. A confiança é das últimas coisas a recuperar e às vezes fica sempre ali uma réstia de desconfiança, um bocadinho de pé atrás, não é? Portanto, Eu acho que mas deve ser grande obviamente trauma numa relação. é uma experiência muito traumática, também demora muito tempo, é dos processos, até mesmo em terapia de casal, mais demorados, mas alguns são muito bem-sucedidos e penso sempre que às vezes as crises são oportunidades e descobrem-se coisas também muito interessantes. Eu tinha aí um casal, sei lá, se calhar eu já o atendo há 1 ano e meio, num problema de infidelidade, mas eles começam a fazer coisas em casal que nunca tinham feito. Eles começam a imaginar a fazer longas caminhadas, por exemplo, e a ter conversas que nunca tiveram, por exemplo, não é? Resultante daquilo que aconteceu. Ou seja, às vezes há aqui também uma oportunidade para Para refazer reacender isto. também. Para refazer isto, exatamente, para viver a relação de uma forma que não se tinha vivido antes. Portanto, isso às vezes também é muito interessante. Não é? Portanto, E tens assim algumas dicas para fazer em casal para aumentar, lá está, esta química, esta união do casal? sim, e às vezes, ou seja, nós não precisamos de dicas muito complexas, não é? Nós às vezes achamos que precisamos de grandes fins de semana, de grandes viagens, e depois isso no dia a dia não é execuível. Portanto, nós não temos disponibilidade, não temos tempo, não temos dinheiro, Não temos Não, onde deixar os filhos, não temos onde deixar os etc. filhos, exatamente. Portanto, às vezes são coisas mesmo muito, muito, muito pequeninas. Há uns tempos eu estava a fazer este tipo de exercício, exatamente este tipo de exercício, com um casal, não é? Que está também, tem filhos pequenos, está muito desconectado. Eu estava-lhes a perguntar exatamente o que é que eles faziam, que pequenas coisas é que eles faziam. E tu acreditas que eles não faziam nada? Não tinham um único momento, por mais pequenino que fosse, de casal? Então, claro que isso Certo. se iam desconectar, não é? Exatamente, pronto. Eram só colegas de casa. Eram só colegas de casa, eram pais daquelas crianças. Onde é que nós pegamos e por onde é que nós podemos começar? Coisas muito simples. Ok, quando os miúdos vão deitar, vocês conseguem sentar-se ali os dois um bocadinho? Ok, quando jantam, conseguem os dois ir ali à vossa varanda, tomar um café juntos? Portanto, nem precisam de ir à rua. Conseguem ter 5 minutos em que estejam só ali os dois a partilhar aquele pequeno momento. Olha, nem que seja vão os dois ao lixo, vão levar o lixo, dão uma volta ao quarteirão, qualquer coisa, conseguem fazer isto, vão levar o cão à rua. E naqueles 5 minutos, por exemplo, estão a funcionar ali enquanto casal. E às vezes nós só precisamos disto. Isto muitas vezes é o suficiente para ter um pequeno momento de proximidade e de intimidade, porque nós às vezes andamos à procura de coisas grandes e extraordinárias e depois efetivamente não dá, no dia a dia não conseguimos encontrar tempo para isso. Quando conseguimos, perfeito, espetacular, não é? Que são Sim, mas as às vezes quebras de rotina, não é? romantizamos muito. Por exemplo, o Dr. Fernando Mesquita já esteve cá no podcast e também disse uma coisa que é: a maioria dos casais separa-se no pós-férias. Certo. Porque guarda tudo para. Certo. Ai, naquelas férias é que vai ser, naquelas férias é que vai ser. Sim, E depois passam tanto tempo juntos, já nem têm ligação nenhuma um com o outro. Exatamente. E depois no fim agora só nos resta ao Sim. fim. E muitas vezes ainda vem outra coisa, que é passamos tanto tempo juntos que as coisas vêm todas ao de cima. Aquilo que durante um ano inteiro eu não me percebi bem, porque estávamos os dois ocupados a trabalhar e a cuidar dos filhos, a partir do momento em que temos uma semana inteira de férias, só os dois ou com os miúdos, não é? Tudo aquilo vem ao de cima, não é? E nós também sabemos que uma das alturas em que há mais separações é no pós-férias. É no pós-festa, não é? Final de ano, não sei o quê, e é no pós-férias. Por isso é que é importante fazer, lá está, estas dicas de tentarem se conectar, não é? Sim, para em coisas prevenir. muito simples, em coisas pequeninas também. Nós não podemos ser muito exigentes, mesmo em terapia de casal é uma das minhas premissas, não ser muito exigente no tipo de coisas que proponho aos casais, porque sei que depois também não vão fazer por aquilo que já estivemos a falar, portanto, mas em pequenas coisas conseguirem lembrar-se que são um casal. E às vezes há outra coisa que também é muito interessante, sobretudo em casais que têm já histórias mais longas, que é voltar um bocadinho atrás, é reviver. Aliás, uma das primeiras coisas que eu faço com os meus casais é pedir que me contem a história deles.
E é muito engraçado, ou seja, às vezes já há anos que eles não paravam para fazer este pensar exercício, nisso. não é? Como é que eles se conheceram? E eu, não, contem-me a vossa história. E às vezes não imaginas o sorriso deles, não é? Quase de todos orgulhosos, a contar a Sim, história deles. aquele Porque eles brilhinho estão, no sim, olhar. e tu vês isso, sim, não é? E pensas, há quanto tempo que este casal não fazia isto, não é? Olhar para trás, olhar para a história deles, não é? E eu gosto genuinamente de ouvir a história dos casais. Eu gosto mesmo que me contem as suas histórias, como é que eles se conheceram, como é que as coisas foram evoluindo, porque ao mesmo tempo eles também estão a reviver aquilo. Se pensares, eles estão-se a aproximar naquele momento, não é? Estão a voltar lá atrás. Eu acho que Às vezes estão-se a pode correr lembrar mal. do que é que Atenção, às viam. vezes também pode correr mal, porque às Ai, vezes é o início porquê? pode não ter sido assim tão Ai, espetacular. tão bom, Mas pois. na maioria das vezes, sim, não é? Portanto, nós quando Mas podem-se olhamos. relembrar do que é que pensaram quando se Claro, conheceram, claro, do dos bons que... momentos, não é? De como é que Exatamente. foi. Enfim, e normalmente fazemos outra coisa que é emocionalmente ligamos-nos àqueles momentos. Conseguimos voltar a perceber o que é que sentimos naquela altura, não é? E normalmente os casais contam a história deles sempre com um sorriso. Que E, portanto, giro. isso é um grande momento também de aproximação. E os casais nem se apercebem, eles acham que estão só a contar a história deles, mas eles não percebem, não é? Depois nós estamos de fora a ver, não é? Claro, Que lá estão eles todos, muitas vezes todos babados a mas é contar a isso, história deles. mas é isso que é giro. E claro, serem acompanhados por um profissional e efetivamente para isso. Mas lá está, acho giro, tu estás a dizer, tu reparas na forma como eles se Sim, sentam, sim. lá está É verdade, a é emoção verdade. deles a contar a história deles, ou seja, tu se calhar nos sinais Sim. não verbais, tu Sim, consegues sim. saber muito sobre a relação, Sim, não é? consegues. E com o tempo e com os anos e com a experiência vais apurando essa técnica. Só que isto às vezes tem um outro revés da medalha, não é? Há casais que tu olhas e percebes, este casal tem aqui os ingredientes e eu vou conseguir pegar nisto e vou conseguir trabalhar nisto. Tu achas sempre que consegues salvar ou já entrou Não. lá alguém que disseste estes não têm Salvar, salvação? seja lá o que isso for, não é? Sim, Pronto, mas... sim, infelizmente sim. Porque muitas vezes o casal entra e tu percebes que eles estão tão distantes, ou seja, que já não existe. É luz de Sim. ligação, não é? Tu percebes que já não existe amor, seja lá o que isso for, mas isto é um sentimento, portanto, tu sentes isso, tu O consegues facto sentir de isso. irem para a terapia não quer dizer que querem tentar? Não, Não? não. Muitas vezes é o último recurso. Muitas vezes, aliás, e às vezes isto é verbalizado, que é eu só estou aqui por descargo de consciência. Que é, Ok. eu já tentei tudo, nós já tentamos, esta é a nossa última tentativa, é quase um bocadinho para tu dizeres a ti e aos outros que tentaste tudo. Não é? Portanto, até tentei ok. terapia, não resultou, não é? Portanto, e isto já me foi verbalizado em consulta, que é eu só estou aqui por descargo de consciência, para não dizer ou não pensar, ou as pessoas não dizerem que eu não tentei tudo. Eu tentei tudo, até vim fazer terapia. Portanto, ou seja, tu já partes deste princípio, portanto... Nem sempre estás em quando é que terapia. os casais devem procurar terapia? Olha, eu diria, normalmente os casais procuram quando estão em crise, não é? Crises muito profundas, ou já procuram quase quando se perdeu isso tudo. Essa ligação, esse amor, esse sentimento. É muito comum nós encontrarmos os casais em terapia nessa fase. O que é que eu diria? Para virem... Prevenir. sim, de alguma não tem que ser exatamente prevenir, não é? Porque também quando estás bem na tua relação também não sentes necessidade de fazer terapia, mas pelo menos quando sentes que algo não está bem, mas que ainda gostas daquela pessoa. É aqui que eu diria que está a chave, ou seja, porque nós ainda temos, imagina, é como se tu estivesses a construir uma casa, pões as paredes, pões o telhado, mas não tens a base, não é? O que é a base? É aquilo que te une àquela pessoa, não é? O sentimento, porque muitas vezes, imagina, estás muito zangada, estás muito chateada, ou o casal está distanciado, mas sentes que ainda gostam do outro. Ok, tu aí pensas, vamos trabalhar com isto, temos a nossa base, portanto agora vamos construir o resto, não é? Se eu conseguir usar isto em prol do casal, perfeito, espetacular, não é? Só que muitas vezes o casal já vai quando isto tudo já foi destruído, ou seja, já aconteceu tanta coisa, já foram ultrapassados tantos limites, não é? Até mesmo do desrespeito, às vezes da violência, não é? Que aqui já é quase impossível, não é? Porque já se está a um nível em que já se perdeu tudo, aquilo que tu podias pegar para trabalhar este casal já não está lá. E isso efetivamente sente-se. Muitas vezes o casal entra e tu sentes que são dois desconhecidos. E já tiveste assim casais em que tiveste de lidar com isso, com a violência? Que tinham tido episódios de violência? Já. Ai, como é que se lida com Já. isso? Aliás, uma das contraindicações para a terapia de casal é quando está a ocorrer violência. Portanto, é daquelas coisas que nós não trabalhamos com um casal onde está ativamente a existir violência, não é? E quando isso nos acontece, é uma das coisas que nós temos logo que acordar, portanto, acabou, que não é? parar. Portanto, exatamente, portanto, não há forma de nós pegarmos nisto enquanto estiver. E violência das mais variadas formas, até pode ser verbal só, não é? Sim. Portanto, é uma das coisas. E nós assistimos muito também a essa violência verbal em consulta. Ai, eu passava-me. Às vezes também nos dá não vontade dava de para nos psicóloga, passarmos. meu Deus. Às vezes dá vontade de nos passarmos, mas passados já eles estão, Sim. não vamos ser. Claro, Seja. vocês têm de ser a calma.
Pronto, exatamente, não é? Senão vamos ser só mais uns a agudizar aquele conflito, não é? Portanto, Sim. aquele casal está em conflito, não vamos ser nós a potenciá-lo, não é? Mas sim, acontece alguns casais chegarem dessa forma, e é muito difícil de se trabalhar quando isso está a acontecer, não é? Porque é como se todos os limites, todas as barreiras já tivessem sido ultrapassadas, não é? E se há coisa que nós sabemos é depois de dito, não há forma de desdizer, não é? Sim. Depois de feito, nós já não conseguimos retirar, por muito que digamos, mas eu A não estava memória em está mim, sempre lá. ou... Sim. É um bocadinho como aquela ideia de aquelas pessoas que dizem muitas vezes que se vão separar. Isto perde todo o valor, não é? Essa coisa que eu digo é nunca digam que se querem separar se não quiserem efetivamente, ou se não tiverem uma forte convicção de que é isso que querem. Porque a determinada altura isso não tem valor nenhum. Portanto, ou seja, é dito tantas vezes, não é? Mas ao mesmo tempo perde valor, mas cada vez que dizes estás a beliscar a tua relação, não é? Portanto, se um dia isso for dito, é porque é sério, não é? Porque tens uma forte convicção de que é isso que tu queres, não é? Sim, eu concordo com isso. Mesmo é que estas coisas há de dar um tempo, etc. Não. Quando já é para ser. O dar o tempo, às vezes, ou seja, nós achamos que damos um tempo, é pôr a relação em stand-by e depois nessa altura até podemos fazer o que quisermos. Não, portanto, ou seja, às vezes o dar um tempo pode ser útil, mas percepcionado de uma forma, nem é só para pensarmos, é um bocadinho às vezes para acalmar. Às vezes para acalmar, ou seja, estamos num tal nível de irritabilidade, de intolerância, não é? Estamos em escalada, não é? Que às vezes este sair um bocadinho de cena, não é? Só para pôr água na fervura, aquilo que é pôr água na fervura, não é? Acalmarmos um bocadinho, pensarmos com mais clareza, é como aquela coisa de não vamos para a cama zangados, não é? Portanto, e então quase nos obrigamos a resolver a coisa só para não ir para a cama zangados e a ti só te apetece é matar a outra pessoa e estão-te a dizer que tens de fazer as devemos ir ou não? Vamos para a cama zangados, não tem problema nenhum. Portanto, ou seja, eu aqui vou um bocadinho se cá em contracorrente. Mas porquê? Porque nós não temos. Obviamente, cada pessoa é diferente, não é? Mas cada pessoa tem o seu tempo. É isso mesmo, porque nós aqui estamos a falar de gestão emocional. Não é porque nos dizem tens que fazer as pazes com esta pessoa que nós automaticamente conseguimos acalmar e restabelecer tudo como se nada fosse. Não, às vezes nós precisamos mesmo de acalmar, até porque há outra coisa. O sono é um ótimo regulador emocional. Portanto, tem mesmo esta função específica, regula emoções. Aquilo que hoje te parece muito mal, amanhã de manhã quando acordares, já relativizas. já relativizas. Pronto, portanto, aquilo que tu hoje à noite não tinhas capacidade nem de resolver, já nem sequer querias ouvir o outro, não é? Porque já estavas para lá de não sei onde. Na manhã seguinte, ok, estás mais tranquila. Portanto, e é muito melhor falares com uma pessoa quando estás mais tranquila, dares esse espaçozinho, ok, dá-me cada um virado para o seu lado na cama, paciência, não é? No dia a seguir, com calma, com mais serenidade, com mais tranquilidade e já não tão reativos, falamos sobre isso, não é? Porque o termos que resolver antes de ir para a cama é assumir que todos nós temos uma capacidade brutal e gigante de regulação emocional ao ponto de nos conseguirmos acalmar e regular aquele conflito. E isso não é verdade. Muitas vezes o que é que acontece? Discutimos mais e mais e mais, não chegamos a lado nenhum. Sim, ou fazemos outra coisa que é recalcamos. Eu estou para te matar, mas só porque temos que ir para a cama. Sim. Está tudo bem. Está bem. E não está nada bem, não está nada bem. Nós estamos ali, não é? Num turbilhão interno. Não vale a pena, portanto, não há problema nenhum. Vão dormir sobre o assunto. É isso. Eu acho que a comunicação, vou dizer isto aqui no alto da minha zero estudos do assunto, não é? Mas de quem está, não é? De quem tem experiência de vida, mas de quem tem experiência de relações, exatamente. Mas eu acho que a comunicação tem de ser a base de tudo. E acho que deve ser num namoro ou num casamento, não é? Claro. Tu deves concordar comigo. Todas as relações, não é? No fundo. Mas eu tenho esta opinião, que é, eu acho que qualquer problema numa relação, qualquer fase menos boa, é reversível desde que não se tenha... como é que eu vou dizer isto? Desde que não se tenha desrespeitado... ultrapassado o respeito e a confiança. Esse é o segredo. Estás a ver? Eu acho que respeito e confiança tem de ser a base de qualquer relacionamento. Sim. E nós assistimos muitas vezes a essa barreira ultrapassada. E a partir daí, de facto, é muito difícil. Portanto, há coisas que nunca devem ser ditas, que nunca devem ser feitas, porque o retorno desses lugares é muito difícil. São lugares muito difíceis, são lugares muito feios também para se estar, e o regressar daí é extremamente difícil. E depois, se nós pensarmos nisto repetidas vezes, não é? Começa a existir ali de facto uma mágoa, começa a existir uma mancha, é difícil de se perdoar indefinidamente, é difícil de se apagar, de se esquecer. Portanto, há mesmo limites que, por favor, não podem ser ultrapassados.
É isso, e tudo que nós falamos aqui, também encontramos aqui no teu livro, encontramos não é? aí, não é? Portanto, E aí mais. exatamente, portanto, aí encontramos estas coisas mais relacionais, não é? Também encontramos coisas sobre os filhos e encontramos depois uma parte específica, por exemplo, sobre a sexualidade, não é? Tudo que são os temas da sexualidade, da infidelidade, não é? Portanto, também temos aqui do ciúme. Tudo que envolve uma vida a dois, na verdade. Tudo que vai desde os temas que eu aí até tenho divididos, dos mais simples aos mais complexos e aos extremamente difíceis, que também tem uma secção de temas extremamente difíceis. Sim, mas eu acho que uma relação é mesmo extremamente difícil. É extremamente difícil, não é? Desafiante. É muito boa, quando está boa, não é? Mas dá trabalho. E é muito arriscada. Estar numa relação é das coisas mais arriscadas que nós fazemos. Que eu disse que era uma loucura ao casamento? Estavas a dizer que não é? Agora concordaste comigo. Concordei. Chegamos ao final. Eu concordo que é uma loucura. É das coisas mais arriscadas em que... É uma aventura. Catarina, e as pessoas também podem fazer terapia contigo, não é? Terapia de casal. Exatamente, podem, sim senhor. Portanto, onde é que podem encontrar? Eu tenho duas clínicas, portanto, uma em Lisboa, outra em Cascais, na Parede, onde estou eu e está a minha equipa. Portanto, é uma clínica especializada em saúde mental, portanto somos cerca de 50 profissionais na área da saúde mental, entre psicólogos e psiquiatras, portanto, e as pessoas... Ok, não é só terapia de casal, também faz acompanhamento psicológico. Não, exatamente, acompanhamento psicológico, adultos, crianças, portanto, ou seja, tudo o que está dentro da saúde mental está nas minhas clínicas e pronto, e podem nos encontrar e recorrer, seja neste tema ou em qualquer outro dentro da sim, saúde depois mental. na tua página de Instagram também vais partilhando às vezes muitas dicas e coisas, não é? Sim, exatamente. Depois uso a minha página. Qual é a tua página? CatarinaLucas.psicologia. Eu também vou pôr aqui. Nós também já sabem, se gostaram desta conversa, olha, eu gostei muito, espero que também tenhas gostado. Gostei. Acho que foi muito esclarecedora e temos espero ainda que tenha muita sido coisa, também. não é? Ainda havia aqui pano para mangas, malta. Mas eu sei que vocês têm mais que fazer, então isto vai acabar agora. Não é por nós, é só porque as pessoas já estão cansadas de nos ouvir, não é por nós. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Também podem dizer nos comentários se até reconhecem alguma destas situações em relacionamentos que vocês passaram ou no vosso relacionamento, se há algum problema que gostariam de ultrapassar, se estão numa fase, lá está, em que estão a sentir algo estranho, procurem ajuda, antecipem o problema, não é? Exato. Foi isso que falámos aqui. Já sabem que nós estamos aqui no Sound for Studio, o nosso estúdio de eleição para o Diz-me Lá, o nosso podcast. Já sabem que também podem vir cá gravar os vossos podcasts, gravar música, tudo aquilo que quiserem. E nós voltamos para a semana. Tchau!